Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada do sábado, dia 17 de dezembro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, time, dá aquela moral, dá o likezão que é de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! E não constitui em nenhuma recomendação de entrada, porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto sempre. Sabadão, meio-dia, temos aqui jogo de terceiro e quarto lugar entre Croácia e Marrocos. Primeiro, eu quero parabenizar essas duas seleções. Eu, sinceramente, no começo da Copa, olhando ali os jogos, não imaginava que elas chegariam tão longe. A Croácia tirou o Brasil, sinceramente eu achei que o Brasil ia ficar com a vaga, pelo menos para brigar na semifinal contra a Argentina, e a Croácia no finalzinho conseguiu o empate, e aí venceu nos pênaltis, e Marrocos, sinceramente, uma grande surpresa, né? Tirou a Espanha, tirou Portugal, e vou falar para vocês, contra a França, a hora que a França fez aquele 1-0, eu falei, agora vem sacolada. Time, a seleção de Marrocos jogou pra caramba, teve chance de empatar, não empatou, por detalhe do futebol, né? E aí a França foi lá e fez o 2-0. Mas Marrocos, uma grande surpresa da Copa do Mundo. Vão disputar aqui terceiro e quarto lugar e fazem aí com todo o mérito. Se a gente pegar aqui as duas seleções e colocar o peso do terceiro e quarto lugar para ambas, vocês vão entender onde eu quero chegar. A Croácia, na Copa passada, jogou a final, saiu com o vice-campeonato. Marrocos já conseguiu um feito histórico de jogar aqui a questão de semifinal e, de repente, se ela conseguir morder aqui uma terceira colocação, vale muito para o continente africano e para a seleção de Marrocos. Então, pegando aqui a importância, obviamente que a gente sabe, são jogadores profissionais, vão honrar a camisa, mas na balança, o terceiro lugar vale mais para Marrocos, se é que vocês me entendem, tá bom? Falando aqui das duas seleções e possíveis entradas que a gente pode ter nessa partida, primeiro, eu mostro para vocês que são duas seleções que vêm num cenário under para gols, tá legal? Se a gente pega aqui todos os jogos da Croácia na Copa do Mundo, apenas uma partida estourou o menos de 3,5 gols, tá? Foi um 4-1 contra o Canadá. As demais partidas, todas elas com 3 ou menos gols. E a seleção de Marrocos, mesma tocada, galera. Todos os jogos aqui na Copa do Mundo, ó, nenhum ultrapassou o menos de 3,5 gols. Então, em pré-live, a gente já tem um cenário aqui para menos de 3,5 gols. Obviamente que eu fico com um pouquinho de pé atrás, até porque é um jogo de terceiro e quarto lugar. Às vezes o jogador pode não entrar com aquela marcação toda e aí os gols podem acontecer. Mas em pré-live, menos de 3,5 gols pode sim ser um bom cenário. Uma outra alternativa que eu vejo aqui, em virtude do que eu vi dos jogos, né? A Croácia tem um meio de campo mais técnico e Marrocos com muita força física, muita vontade e principalmente contra a França mostrou qualidade. Fez quase gol de bicicleta. O Lohri foi lá, espalmou, a bola estava indo na trave. Galera, teve chance e mostrou qualidade. E o mercado, ele está trazendo aqui uma odd de 2,40, 2,35 para a Croácia, de 3,19, 3,10 para Marrocos. O que eu quero dizer com isso? De repente, se a gente pensar aqui numa dupla hipótese para Marrocos, ou mesmo uma entrada mais conservadora, um handicap mais um para Marrocos, para encaixar numa dupla, pode ser um bom cenário. Marco, eu não sei o que é handicap. Rapidamente, um handicap mais um para o lado de Marrocos em pré-live, você só perderia a sua entrada se Marrocos perdesse da Croácia por 2 ou mais gols de diferença. Pelo menos, até o momento,
Não é o que aconteceu. Jogou com a Espanha, empatou, jogou com Portugal, ganhou, e da França, que é uma baita seleção, aí sim tomou de 2-0. Eu acho que a seleção francesa é muito mais time do que a Croácia, com todo respeito à Croácia, tá? Então o handicap mais um pro lado de Marrocos, para encaixar numa duplinha, eu acho também que pode ser um bom cenário. Agora eu vou trazer para vocês informações de escanteios, cartões e possíveis finalizações. Bora lá, time! Como falei, vamos trazer aqui as informações adicionais do lado da Croácia. Primeiro, Croácia com escanteios, cartões e possíveis finalizações. O time croata tem uma média de 4 cantos por partida. Não é uma média tão alta em virtude do modelo de jogo, né? A Croácia cadencia bastante a partida no meio de campo. 4 cantos é a média da Croácia. Falando de cartões, a gente tem aqui 1.3 cartões por jogo. E o jogador que eu vou trazer para vocês aqui no quesito de finalização é o Ivan Perisic. É um cara que finaliza bastante e tem uma média interessante para quem de repente quiser criar o bilhete, tá bom? Finalização do Perisic por jogo, 2.7. Você deve estar se perguntando, pô Marco, fala do Modric. Será que eu li o seu pensamento? Eu vou trazer aqui o Modric para vocês. Finalização por jogo do Modric, 0.8. Ou seja, o Modric finaliza menos de uma vez por partida. Então um pouquinho de cuidado. Geralmente ele tem uma odd interessante, mas a finalização por jogo não é tão alta. Atenção, tá? O Perisic finaliza mais. Bora lá agora trazendo aqui o lado de Marrocos. Vou olhar primeiro o lado de escanteios, tá bom? Escanteios por partida de Marrocos, 1.5. É uma média baixa, tá, galera? Cuidado quem for explorar os cantos de Marrocos. Vai com a mão leve, tá? Talvez aqui no máximo mais de 0 escanteios na partida. Até porque a média é baixa. Falando de cartões, a gente tem aqui um cartão por partida para o lado da seleção de Marrocos. E o jogador que eu vou trazer para vocês é o Hakim Ziyech, o canhotinho que chuta bastante do Chelsea, tá legal? Finalizações por jogo, 1.3. O Ziyech é um cara que pode ser trabalhado no quesito de finalização. Resumo rápido da análise, então, aqui de terceiro e quarto lugar. A gente viu que o menos de 3 gols e meio é uma probabilidade interessante, pelo menos até o momento, mas a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, porque pode ser um jogo com uma marcação mais frouxa. Achamos também que na balança essa disputa pega mais para o lado de Marrocos e vai estar com a torcida, o estádio vai estar cheio, então a gente vê sim uma possibilidade de uma dupla hipótese para Marrocos e também quem quiser ser um pouquinho mais conservador, handicap mais um para a seleção marroquina. Com relação a escanteios, tomem cuidado, nenhuma das duas seleções tem média tão elevada e a mesma coisa, o mesmo conceito fica para cartões. Com relação à finalização, do lado croata a gente tem o Perisic e para o lado de Marrocos o Ziyech. Fechado? Bora lá, time, dando continuidade na Austrália, 5h45, eu tenho aqui o confronto dos Melbourne. Melbourne City versus Melbourne Victory. Na Austrália, já fica aqui a dica, é um campeonato interessante para gols e cantos. Obviamente que às vezes sai um pouquinho da rota. Na sexta-feira mesmo, a gente tinha um jogo lá do Jets que acabou não saindo gol, ficou apenas em 1-0. Mas, se você pega um montante de 10 partidas, claro, com os times selecionados, você vai ter mais green do que red, tá bom, galera? Então a gente pode perceber aqui que o time da casa, o Melbourne City, é um time que geralmente faz jogos com muitos gols, tá? Os 5 últimos jogos, olha isso, 4-0, 2-2, 2-1, 2-1 e 2-0. 2 golzinhos por partida com tranquilidade. A hora que eu puxo o histórico desse confronto, 1-1, 2-2, 7-0, 2-1 e 2-1. Também 2 golzinhos vêm com facilidade, alta probabilidade. Vamos dar uma olhadinha na odd desse mais de 1,5 gol. A gente tem uma odd de 1.25. De repente, para duplar, fazer aquela duplinha, pode sim ser um bom caminho. E vou além aqui com vocês, tá? Tanto aqui o jogo do City, Melbourne City, como Melbourne Victory, também são times bons de escanteios. Vou mostrar rapidamente a média para vocês. Rapidamente trazendo aqui a média de escanteio do time da casa, a gente tem uma média no campeonato australiano de 6 cantos por partida, tá legal? E agora eu vou puxar aqui do time visitante a média do Melbourne Victory, ele tem uma média de escanteios por partida de 5.3. Ou seja, quem quiser trabalhar em mercado de cantos aqui, 6 para o time da casa, 5.3 para o time visitante. Fechado? Bora lá, time, agora chegando na Escócia, eu tenho aqui Aberdeen versus Celtic, jogo às 9h30 da manhã. Tabela de classificação,
O Celtic na primeira colocação, 42 pontos, e o Aberdeen na terceira posição com 25. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui na Race, que é o retrospecto das equipes, tá legal? O Aberdeen em casa, dos últimos 5 jogos, 5 vitórias. Uma tendência de vitórias muito forte. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol bate aqui em 4 das 5 últimas partidas. Mais de 1,5 gol, alta probabilidade. O Celtic como visitante, dos 5 últimos jogos, 4 derrotas e 1 vitória. Aí a gente pode se perguntar, pô Marco, o Celtic tá mal. Calma time, calma. Jogou aqui um amistoso contra o Rennes, outro amistoso contra o Everton, outro amistoso contra o time do Sydney. Aí sim, um jogo no Campeonato da Escócia, ganhou do Motherwell fora de casa e pela Champions perdeu do Real Madrid. A gente percebe aqui que os jogos que eu mostrei são jogos com times de primeira prateleira do cenário europeu, né? Francês, espanhol, inglês, Premier League. Então a gente tem que levar isso em consideração. O Celtic na Escócia geralmente é um tratorzinho que faz boas partidas e geralmente vence os seus confrontos. Vou mostrar o histórico para comprovar isso para vocês. Dos 5 últimos jogos na casa do Aberdeen, o Celtic venceu 1, 2, 3 e tivemos 2 empates. Ou seja, nenhuma vitória do time da casa. E uma coisa que me chama a atenção aqui é mercado de gols. No histórico, o mais de 1,5 gol vem forte, batendo em 5 de 5 e o ambas marcam também chama atenção, batendo aqui em 5 de 5, tá bom galera? Então a gente tem aqui já algumas alternativas. A odd do Celtic é uma odd de 1,42. O mercado precifica o favoritismo do Celtic. A gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, o Aberdeen joga em casa, vem na terceira colocação, e se você lembrar da race do Aberdeen, são 5 jogos com 5 vitórias, tá bom? Então um pouquinho de cuidado. Eu acho aqui, para entrar na vitória do Celtic, precisaríamos ter pelo menos uma odd de 1,50, 1,60 para eu buscar Celtic empate anula. Em pré-live 1,42 eu não vou ter odd para fazer isso, a odd vai ficar muito esmagada. Talvez no ao vivo, se essa odd subir um pouquinho e o Celtic estiver bem na partida, pode ser uma alternativa. Geralmente, jogos do Aberdeen contra o Celtic são jogos que saem muitos gols. Então a gente tem duas alternativas aqui, tá legal? Em pré-live, o mais de 1,5 gol, odd de 1,16, a odd não é tão alta. Mas para compor um bilhete, pode sim ser uma alternativa. E esses jogos aqui, galera, tem uma característica de sair gol no primeiro tempo, tá? Então quem estiver no ao vivo, acompanhando a partida, jogo em pressão, chute a gol, escanteio, odd acima de 1,50... talvez o seu green esteja por ali. Over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo. Combinado? Bora lá, time. Agora chegando na Inglaterra, jogo aqui de segunda divisão. Eu tenho Hull versus Sunderland, jogo meio-dia. Olhando a tabela de classificação, Sunderland, 11ª colocação, 30 pontos. E o Hull, 21ª colocação, com 25 pontos. Apesar que o que eu quero trabalhar aqui com vocês é mercado de gols, tá legal? O Hull em casa dos 5 últimos jogos, olha isso. 2-1, 3-1, 1-0 que sai um pouquinho, 2-0 e 2-1. O Sunderland jogando fora de casa como visitante, claro, 1-0 saindo um pouquinho, 2-1, 2-2, 1-1 e 2-0. 2 golzinhos por partida, vindo aí em alta probabilidade. E o histórico só reforça essa informação. 2-2, 1-1, 2-0, 1-1 e 3-0. Time, o que eu quero trabalhar em pré-live com vocês? Mais de 1,5 gol, odd de 1,39, é uma bela odd, dá para encaixar numa duplinha, ou se você estiver no ao vivo, deixa o jogo começar, essa odd vai subir 1,50, 1,60, faz o raio-x do começo e aí pode aumentar bastante a questão do seu acerto e você ainda pegar uma odd maior. Marco, como eu sei que um jogo tá quente? Pressão, chute a gol, escanteio. Se esses números estiverem em alta intensidade, significa que o gol está maduro. Mais de 1,5 gol e vamos para cima. Time, ainda na Inglaterra, mas agora na terceira divisão, separei um jogo também que eu achei bem interessante e acho que pode ter valor aqui pra gente, tá bom? Plymouth versus Morecambe, jogo meio-dia. Plymouth vem aqui na segunda posição com 44 pontos e vai pegar o lanterninha da competição na 24ª posição com apenas
15 pontos. Vamos dar uma olhadinha na Race rapidamente aqui com vocês. O Plymouth em casa, dos 5 últimos jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Uma tendência de vitórias muito forte. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol bate em 4 das 5 últimas partidas. Morecambe jogando fora de casa, 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. Uma tendência de derrotas jogando fora. Não é à toa que está lá embaixo na competição. Falando aqui de mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Vamos dar uma olhadinha nesse histórico? Bora lá, é agora. No histórico, o time da casa venceu 1, 2, 3, 4, tivemos um empate, um predomínio quase que total. E falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Aqui eu tenho duas alternativas para a gente trabalhar. Em pré-live, o Plymouth é favorito, tá lá em cima na tabela de classificação, provavelmente deve vencer essa partida. Se no ao vivo estiver amassando o visitante, você pode pegar uma vitória seca, tá? Em pré-live, eu sempre acho mais seguro buscar a vitória com o empate anula e de repente monta numa duplinha. Também é um bom cenário. E com relação a mercado de gols, a gente viu que o mais de 1,5 gol vem em alta probabilidade. Odd aqui de 1,21 e encaixa naquela dupla. Fechado? Bora lá, time, agora chegando em Portugal, eu tenho um jogo de Copa, sempre que é jogo de Copa, Liga, Taça, atenção redobrada, tá bom, galera? Moreirense versus Benfica, jogo às 16 horas. O Moreirense é um time que joga a segunda divisão do Campeonato Português, vem na primeira colocação, mas da segunda divisão. Já o Benfica, na primeira divisão, vem voando baixo no português, na primeira colocação. E vou falar, hein? O Benfica, pelo menos até a Copa do Mundo, eu acho que era uma das melhores equipes no quesito de bola, tá, galera? Tava jogando demais, gol no HT, gol em todas as partidas, fazia muitos cantos, tava excelente. E a gente espera que mesmo aí depois da Copa do Mundo, apesar que a Copa do Mundo ainda não acabou, mas está chegando ao fim, que o Benfica continue na mesma pegada. Olhando aqui as duas equipes, obviamente que o Benfica tecnicamente é mais forte. Deixa eu dar uma olhadinha na odd do Benfica, odd de 1,28. Para quem quiser colocar numa duplinha, pode sim ser uma alternativa. O Benfica é mais forte, é um jogo de Copa, acredito que tudo em condições normais, o Benfica vença essa partida, tá legal? Se a gente pega aqui a Race, tem um fator que me chama a atenção, que é mercado de gols, tá? Olha o Moreirense em casa dos 5 últimos jogos, 2 golzinhos aqui, ó, com muita tranquilidade. 4-2, 3-2, 3-2, 3-0, 3-1, fora 5 jogos, 5 vitórias. Na segunda divisão, mandando bem demais. O Benfica como visitante parece retrospecto de time mandante. 5 jogos, 5 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, o Benfica também leva melhor. Temos aqui 5 partidas, o Benfica ganhou 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Ou seja, no histórico, o Benfica vem bem pra caramba sobre o Moreirense. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Time, aqui eu vejo algumas alternativas. Como eu falei pra vocês, quem quiser pegar a vitória do Benfica para fazer uma duplinha, pode ser um caminho. Quem quiser trabalhar em mercado de gols, o mais de 1,5 gol com odd de 1,17 vem em altíssima probabilidade. Acho sim que a gente vai ver nesse jogo pelo menos 2 gols. E se você estiver acompanhando no ao vivo essa partida, a gente pode explorar aqui algumas situações, tá? Uma vitória do Benfica no primeiro tempo, que é a vitória HT, aí o Benfica tem que estar amassando o Moreirense, ou mesmo um gol no primeiro tempo, over meio gol HT. Esses dois times têm cenário para gol e o Benfica, pelo menos, como eu falei para vocês, até a Copa do Mundo, vinha fazendo muitos gols no primeiro tempo, tá legal? Se esse gol não sair, fica esperto quando der uns 36, 37 do primeiro tempo, porque se o jogo estiver na pressão, se o gol não saiu, talvez venha o canto. E aí a gente pode operar o canto asiático e canto limite. Fechado? Bora lá, time, agora chegando na Turquia, jogo de segunda divisão, eu tenho aqui o Sakaryaspor jogando com Gençlerbirliği, nome trava-língua aqui. Eu vou chamar de time visitante para facilitar o vocabulário, tá bom? Olhando a tabela de classificação, o Sakaryaspor 10ª colocação, 22 pontos, e o visitante na lanterninha com apenas 7 pontos. Vamos dar uma olhadinha na Race, o Sakaryaspor em casa, dos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É um time que perde pouco jogando em casa e tem vencido mais partidas. Olhando aqui mercado de gols, mais de 1,5 gol vem forte, batendo em 5 de 5. O visitante, dos 5 últimos jogos,
perdeu 4 e empatou uma. Não é à toa que está na lanterninha do campeonato. Olhando o mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Se eu puxo aqui o histórico, eu tenho 2 empates e uma vitória para o Sakaryaspor. E percebam que no histórico também, mercado de gols vem de forma interessante. 2 golzinhos no mínimo por partida. Sendo assim, o que eu posso trabalhar aqui com vocês em pré-live? Primeiro, o Sakaryaspor melhor na tabela de classificação, tem uma tendência de vitórias mais forte, pega um visitante que perde pra caramba. Temos uma odd aqui de 1,74, então a gente pode sim pensar Sakaryaspor, empate anula e monta naquela duplinha. Se no ao vivo o time da casa estiver melhor, aí você pode pensar numa vitória seca, tá bom? Vitória seca eu sempre tento pegar no ao vivo se o favorito confirmar o favoritismo, tá legal? E falando também de mercado de gols, a gente viu que o mais de 1,5 gol vem em alta probabilidade, odd de 1,26, para montar aquele bilhetinho duplo pode ser uma boa alternativa. Bora lá, time, agora o momento mais aguardado aqui do vídeo, hora do bilhetinho. Antes, sempre bom recordar a todos vocês que até o dia 31 de dezembro estamos em uma grande promoção natalina. Grupo VIP plano anual saindo por apenas R$ 99,00. É isso mesmo que você escutou. Um ano por apenas R$ 99,00. Isso aí por mês dá menos de R$ 10,00. E você recebe um combo com mais de 10 grupos, galera. É isso mesmo. Além do futebol, que é o nosso carro-chefe, tem ainda NBA, Fórmula 1, robozinho de alerta de gols, futebol americano, UFC, futebol de salão, tênis, grupo de bingo, beisebol. Galera, é coisa pra caramba, num precinho que cabe no seu bolso. Não marca bobeira, o link tá aqui embaixo no comentário fixado. Clica lá e chega junto. Bora lá que eu já falei demais, toca pro bilhetinho. Montamos uma duplinha sempre com muito carinho. E a composição da dupla de hoje é: vamos buscar aqui um handicap mais 1 para a seleção de Marrocos. Essa entrada a gente só perde se a Croácia vencer por 2 ou mais gols de diferença, tá bom? E a gente vai duplar com um empate ou vitória do Benfica contra o Moreirense e que a partida tenha mais do que um gol. Essa dupla vai gerar uma odd de 1,58. Já desejo, desde já, muita sorte para o nosso bilhete e para todos nós. Aproveito também para agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Quem puder, dá o likezão, faz um comentário, compartilha o vídeo com os amigos. A gente pede isso diariamente, galera, porque o YouTube é um robozinho e se de repente não tem curtida, comentário, ele entende que o vídeo não é relevante. E a nossa ideia é levar esse conteúdo para mais pessoas, principalmente aquelas que estão começando no trade esportivo. Deixo aqui um forte abraço para todos vocês, desejo boas operações e a gente se vê por aqui amanhã. Fui!